entrou no segundo tempo e jogou muito bem. Aproveitou, né? a chance. Exatamente, fez o primeiro gol dele vestindo a amarelinha, né? Mas essa seleção é muito preocupante, né? No primeiro gol ali que a gente sofre, o gol marcado pelo Vargas, para mim teve uma falha absurda do Danilo, que teve uma péssima partida, não surpreende a ninguém, né? Mas surpreende o fato de que ele ficou até o final. Em momento algum, o Dorival pensou em substituí-lo. Estava claro para todo mundo que ele precisava sair para que mudasse alguma coisa, para que o Dorival tentasse surpreender o Gareca de alguma forma, porque ficou muito fácil também para o Gareca, né? Tava tranquilo ali, não tinha nenhuma surpresa para ele, porque o adversário não surpreendia taticamente. E o Danilo ficou até o final. O Ederson, para mim, também falha no gol, ficou muito colado ali a trave direita dele. Para mim não era um gol, vamos dizer assim, né, tomável por parte de um goleiro nível Manchester City, né, hoje um dos melhores clubes do mundo. Então, falha ali, o gol foi muito rápido, né? Foi muito um balde de água fria, assim, mas me estranhou que a seleção entrou desligada. Em pouco tempo, né, tomar esse gol, um gol tão bobo como esse marcado pelo Vargas, a seleção entrou desligada e assim, tem que mudar uma chave. Me preocupou muito também, daqui a pouco a gente vai ver, o discurso do Marquinhos e do Dorival falando que teve uma melhora no jogo de ontem. Para mim, a única coisa a comemorar nesse jogo contra o Chile é só o resultado, porque taticamente, dentro de campo, não há nada de se comemorar, nada. Para mim, salvam alguns jogadores individualmente, o Savinho atuando muito bem, tentando salvar o coletivo, né? O Igor Jesus, uma bela estreia do Botafoguense, né? Também destaco ali o Luiz Henrique, que entrou bem, o Gerson e o Bruno Guimarães entraram bem também no segundo tempo, e só. Mas a gente espera ainda mais desses jogadores nível seleção. Com relação ao Danilo, retificando o que você disse, né? Ratificando, não retificando, mas ratificando, eu acho que o Danilo tem que saber a hora de parar. Sim. Eu acho que depois do jogo de ontem ficou muito claro, não dá mais para o Danilo vestir a camisa da seleção, pelo menos é a minha opinião. E o que chamou a atenção nesse jogo é que, no fim, quem decidiu a partida foram os jogadores do Botafogo. Como é que você avalia isso aí, o seu Vanderlei? Você acha que o estreante, né, o Igor Jesus, foi bem, Luiz Henrique também foi bem? Como é que você acha? Ontem eu falei que a seleção devia experimentar uma convocação de jogadores do Campeonato Brasileiro. Você disse isso mesmo. E ontem nós tivemos 2 jogadores, e a Sarinha ainda completou a entrada do Gerson também, que está no Brasil. São jogadores que foram superiores aos jogadores que estavam lá. Então, eu acho assim, na minha opinião, que esses 2 jogadores do Botafogo mostrou para o Brasil e para que ano que vem eles vão estar aqui mesmo. Provavelmente vão ser vendidos, provavelmente. Mas, atualmente, mostrou que aqui dentro a gente pode fazer uma seleção e ter jogadores competitivos, né, na seleção. Então, eu gostei muito dos 2, acho que valorizou e talvez na próxima convocação a gente tenha mais jogadores atuando no Campeonato Brasileiro. Beleza. E com a vitória do Brasil, né, ele subiu uma posição na tabela das eliminatórias da Copa do Mundo e agora ocupa o 4º lugar. O zagueiro Marquinhos foi perguntado sobre como esse resultado vai impactar a moral dos jogadores. Vamos ver o que ele disse. Um grupo muito forte, né, com muito entusiasmo para sair dessa situação, né, e foi isso que a gente fomentou cada vez mais nesses últimos dias de treinamento, o professor corrigindo aquilo que tinha que corrigir, né, e a gente buscando cada vez mais, cada um pegar um pouquinho dessa responsabilidade para que a gente possa fazer uma performance boa. Hoje acho que isso que era o que a gente queria mais, né? Eu acho que a gente fazendo um jogo bom, com uma performance boa, tendo algumas bastante melhoras em comparação aos últimos jogos que a gente, da última data FIFA, eu acho que o time cresceu muito nesse jogo de hoje, teve muita coisa boa, muita coisa a melhorar ainda, né? Mas eu acho que teve uma melhora sim, uma evolução, né? E é isso que a gente vem procurando, né, nesse momento, e é uma satisfação assim, né? O resultado ele te traz às vezes essa satisfação assim meia enganatória, a gente não pode, né, deixar isso. Eu acho que a gente tem que sempre olhar, né, o que a gente vem performando, o que a gente vem fazendo dentro de campo. Em off, eu fiz uma pergunta passada, eu vou perguntar de novo. Ô Sara, ontem faltaram alguns jogadores. A gente falou de algumas posições aqui, eu acho que 2 delas estão em Minas Gerais, né? Quem seria?
Olha, eu vou discordar de você. Mas, primeiro, o Arana não foi por lesão, né? E a gente sabe a diferença que faria nessa seleção brasileira. Mas é mais pro canto direito. Do outro assim. lado direito, o William já foi convocado no último, não teve oportunidade, porque o Dorival quer morrer afogado com o Danilo, né? Mas, para mim, o William tá pedindo passagem. Lembrando, foi da seleção olímpica, né? Passou por base, enfim, já tem uma experiência ali vestindo a amarelinha. Para mim é um jogador que merece, assim, e que faria por onde, sabe, na seleção brasileira. E eu discordo muito desse discurso do Marquinhos, de que teve uma melhora, teve um empenho. Gente, deve ser uma realidade paralela isso, porque quem assistiu o jogo ontem, e vamos ser francos, essa seleção do Chile é muito fraca, mas muito fraca mesmo, assim, muitos espaços que deixa. Não ameaçou o Brasil, ameaçou porque o Brasil deixou espaço, né? Mas é uma seleção muito fraca e quase que o Brasil ressuscitou o Chile. Pois é, e o técnico Dorival Júnior falou sobre essa renovação da seleção brasileira. Ele prometeu que o time vai melhorar e pediu mais paciência ao torcedor. Fala, Dorival! Uma renovação não é simples. Hoje nós tínhamos apenas 4 jogadores que finalizaram a última partida da Copa do Mundo. E isso tem um peso considerável, até porque nós não estamos com a estrutura que foi montada para a Copa anterior. E isso acaba dificultando um pouco mais esse encontro de um equilíbrio com a jovialidade desses meninos e a experiência, né, de alguns que ali estão. Eu acredito que é por isso que essas oscilações acontecem, continuarão acontecendo. Nós temos que ter um pouquinho de paciência. Eu já falei que nós vamos chegar com uma equipe muito forte daqui a 2 anos, porém passaremos aí alguns apertos até esse momento. Ô, Sara, ele pediu paciência, não tem mais não, você tem? Tá difícil, né? Lembrando que é o mesmo técnico que disse que o Brasil estará na final da Copa do Mundo de 2026, né? Então, assim, ô Dorival, nesse momento é menos papo e mais resultado em campo, né? Eu acho que o que o torcedor pede é essa vontade, essa resposta dentro do campo. O torcedor tá acostumado já e cansado já de falazada, né? Vamos ser bem diretos aqui, a gente já está cansado disso. O que a gente espera é a resposta dentro de campo. Exemplo, na próxima data FIFA, já não convocar o Danilo. Ou pelo menos, se for convocar, para não ficar tão na cara assim, deixa no banco, dá oportunidade para outro, sabe? Ficou muito claro. A não ser que contra o Peru ele revolucione o futebol, aí beleza. Aí eu posso até voltar atrás, mas é insustentável a situação do Danilo na lateral direita. Não é o único problema? Não é, tá longe de ser o único problema, mas é um dos principais problemas da seleção brasileira hoje. E a resposta tem que ser dada. Para mim, talvez o único jogador que seja assim intocável com a camisa da seleção brasileira por todo o talento que tem é Neymar. Porque realmente é um jogador que pode achar uma bola a qualquer momento. É um craque. Não está aqui, mas, enfim, fala-se muito no retorno do Neymar para o próximo ano. Então, quando ele voltar, se voltar também, né? Talvez é o jogador que seja o único intocável. O resto, todo mundo tem que ser questionado e retirado quando necessário. Pois é, nós vamos mostrar agora os gols de ontem. Tivemos mais 3 jogos, né, das eliminatórias. Enquanto isso, Bolívia e Colômbia. Enquanto isso, você fala aí, você tem paciência com o Dorival e com a seleção, Vanderlei? Olha, é muito difícil. A comunicação dele não está uma comunicação... Paraguai e Equador. Uma comunicação direta, né? Uma comunicação que o torcedor brasileiro quer entender, né? Ele não consegue se explicar. Ele falou ali que essa seleção tinha 4 jogadores da última Copa do Mundo, que isso é uma renovação. Bom, eu não acho que é renovação. Eu não acho. Para mim, tem certos jogadores ali que não poderiam estar ali mais. Mas, igual o Danilo, realmente, a gente não sabe o porquê. Ele não está dando conta. Está claro, mas não é possível que ninguém vê. Não é possível que ele não vê isso.
né? Não vê igual o Willian que está jogando uma bola fora, né, do normal. Então, que comunicação é essa que ele vem e fala isso aí? O povo brasileiro começa a ficar desgostoso com isso, né? Sim, verdade. Perde o entusiasmo, não quer ver mais o jogo, né? Pois é, é triste, muito triste isso.